uma completa ignorância, respeitosamente me referindo a eles. Eu não vou citar o nome do cidadão, mas ele me mandou uma mensagem dizendo assim: você está culpando o Lula por conta da recuperação judicial da Oi? KKKKK. Aí, ó, kkkk. Era só o que faltava. Quem quebrou quase todas as empresas foi o governo de Bolsonaro. Lula ainda nem assumiu e quebrou a Oi. KKKKK. Olha, querido, kkkk para você. Que nem sabe a história da Oi. Então vai estudar, que é melhor. É a única resposta que eu tenho para te dar. Vai estudar, criatura. É feio falar bobagem. Estude. Essa é a saída para a sua vida. Quer aprender alguma coisa? Estude, se aprofunde. Saia dessa superficialidade do kkkk e vai estudar, vai entender a história da Oi, vai saber porque ela quase quebrou, vai entender lá as operações nos primeiros governos de Lula, né? Vai ver as muitas coisas, falamos em vídeos recentemente, as muitas coisas que nunca foram explicadas, né, que levaram a Oi a quase quebrar. Então, em vez do kkkk, estude, criatura! Deixa de ser bobo! Muito bem. Vamos lá. Anatel. Anatel é uma preciosidade, né? Pense num mar de pérolas. É a Anatel. A Anatel deve criar regra mais flexível para as concessões de telefonia fixa. E o que chama a atenção da matéria, ó, são esses orelhões. Eu fico a me perguntar para que é que serve essa porcaria. Esses orelhões. A Anatel deve criar a regra mais flexível para as concessões de telefonia fixa. Os caras ficam lá sendo pagos com os nossos impostos. O seu, o meu, os nossos impostos, né? E aí eles ficam numa redoma, no ar-condicionado, cafezinho Nespresso, na maquininha, chocolate quente, viagens pagas. Lembra de nossos amigos aí que andaram viajando aí no CAD da Anatel? Vivem viajando, fazer curso. Vai para Barcelona. Você está fazendo o que em Barcelona? Curso na área de telefonia. Turismo. Turismo. Barcelona é show. Eu adoro Barcelona. Aí o cara vai para lá fazer turismo e diz que não, foi um curso, um seminário, um workshop nessa área de tecnologia. Conversa, lufas. Mas vamos lá. A Agência Nacional de Telecomunicações pretende cortar drasticamente as obrigações no futuro edital. Eles consideram fazer um edital para continuidade da concessão de telefonia fixa. Deus do céu, a telefonia fixa tende a zero. Aí o cara quer fazer um edital de concessão de telefonia fixa. Este cara é louco. Prende essa criatura. Põe no hospício esse animal. No hospício. Prende. Não solta mais nunca. É um acéfalo. Doente. Ele quer fazer uma concessão nova, né, na telefonia fixa, cujo contrato em vigência, o atual, termina em 2025. As maiores empresas que estão explorando este serviço morto, já morreu a telefonia fixa. Quem ainda tem a concessão desta merda, desculpa, perdoe, me empolguei, desta porcaria, quem tem a concessão desta porcaria da telefonia fixa é Oi e Vivo, que já disseram que nas bases das elucubrações estapafúrdias da Anatel vão devolver a concessão. Ninguém quer esse lixo. A Anatel acha que a Vivo tem que pagar quase 8 bi pela renovação da concessão e que a Oi tem que pagar 12 bi. São 20 bi que a Anatel quer tirar de Oi e Vivo para fazer a migração da concessão para a autorização. A Anatel quer botar 20 bi no bolso.
Isso é coisa de banditismo, isso é coisa de loucos. Loucos varridos. Ah, não é a telefonia fixa, porque já teve alguém que me disse, não, mas é o uso dos postes. É o uso dos postes. Aí o outro diz, é a questão do direito de passagem. Aí o outro diz assim, os bens revestíveis. Bom, então vamos dar nome aos bois, mas não vai dizer que 20 bi é para explorar a telefonia fixa, porque isso é coisa de retardado mental. A telefonia fixa morreu, acabou. Para de falar besteira. Para de dizer que quer 20 bilhões por telefonia fixa, que esse negócio não existe mais. Não existe mais. É doente da cabeça? Não entendeu ainda que o negócio acabou? Que diacho? Fica repetindo essa besteira, e ninguém diz nada. Todo mundo fica caladinho. Não, tem que fazer a migração da concessão para autorização. Fazer o quê, pelo amor de Deus, se essa porcaria não existe mais? Vai botar 20 bilhões para fazer a passagem e ter o direito de uso, né, de telefonia fixa. Isso é coisa de maluco. A Vivo já disse que não é louca, vai devolver. A Oi já disse que não é maluca, vai devolver. Aí a Anatel quer fazer um novo edital para achar o quê? Surtados, psicóticos, pessoas que consomem drogas, só pode. A Anatel acha que vai achar drogados para entrar numa barca furada dessa. Não existe isso, gente, pelo amor de Deus. Não existe, isso não é razoável. Governo Lula, acorda pra vida. Esse pessoal da Anatel, ó, tudo doido. Quem é o ministro da comunicação? Não sei quem é o cidadão. Eu tentei entender quem era ele. Foi indicado, acho que pelo Alcolumbre. Alcolumbre! Acorda pra vida. Quem é esse seu criado aí? Não sei o que eles esperam da vida. Impressionante. Então, segundo a Anatel, a concessão pode ser renovada pela Oi e Vivo, que já disseram que não querem esta porcaria. E se não quiserem, eles querem então fazer uma nova concessão. E aí eles estão admitindo fazer uma coisa mais branda. Cortar as obrigações previstas no edital. A previsão é que os contratos sejam mais leves para atrair interessados. Quem vai ser interessado numa porcaria dessa, telefonia fixa? Só se for doente mental. Ó, surtado. É um negócio que está em desuso. Está aqui na matéria. É um negócio que está em desuso. Mas não pode ser desligado, porque tem um ou outro filho de Deus que ainda usa isso. Não pode ser uma empresa privada a bancar essa farra. Isso tem que estar lá no custo do governo. Não da empresa privada. Que loucura isso, viu? Ó, o Brasil é uma terra de loucos. De gente burra. De gente ignorante. Eu me revolto quando eu vejo essas coisas, porque isso é estupidez. E a gente não pode tolerar ignorância, estupidez, burrice. Não pode. O cara só porque está de paletó e gravata acha que pode ficar falando besteira. Não pode. Então precisa acordar para a vida. A intenção é que seja um edital mais leve, tanto em termos de cobertura quanto em termos de tecnologia, disse o tal do conselheiro da Anatel. Temos vários desafios. O primeiro é tornar o edital... Durma com barulho desse e diga que tá bom. Uma das principais ideias, vamos ver. Uma das principais ideias é exigir que as futuras concessionárias ofereçam redes de telefonia fixa somente nos locais nos quais não há alternativa de comunicação pelo celular. Se houver cobertura de rede móvel, a operadora não teria a obrigação de prestar o serviço, ao contrário do que ocorre hoje. Mais de 50% dos orelhões são usados para uma média de uma chamada por dia ou menos. Mais da metade dos orelhões são utilizados para uma média de uma chamada ou menos por dia. Derruba esses orelhões, joga essas porcarias no lixo para reciclar. É uma aberração a gente ainda ver esse lixo nas ruas, poluindo o ambiente visual. Toda vez que você vê um orelhão, lembre-se, o culpado desta porcaria existir chama-se Anatel. Toda vez que você vê
na rua um orelhão, lembre-se, o culpado disso chama-se Anatel. Este lixo que não presta para nada é responsabilidade da Anatel, que ainda está sangrando as empresas de telecom para que custeie esta porcaria que não serve para nada. É menos de uma ligação por dia, segundo a matéria aqui do estado de São Paulo. É um surto psicótico essa Anatel. É um surto psicótico. Aí a Anatel diz ainda o seguinte: se a empresa tiver operação móvel ou parceria para isso, estaria desonerada de atender essas regiões com as redes de telefonia fixa. Na prática, isso derruba os custos da concessão, já que a obrigação de manter as redes ficaria restrita a pequenos povoados, zonas rurais remotas, aldeias indígenas e áreas quilombolas. Ora, isso é responsabilidade do governo e não de uma empresa privada. E recurso para isso existe. Os mais de 40 bi do FUST, que a galera não usa. Criminosos que não usam o dinheiro do FUST. Bandidos que não usam o dinheiro do FUST. Que sai das nossas contas de telefone, de internet, de tudo, e eles não usam. Não usam desde que foi criado o FUST. E ninguém fala sobre o FUST. Quem pela primeira vez falou no FUST aqui, nessa internet brasileira, fui eu. Porque ninguém fala. Nem a imprensa fala. É uma trabalhação de cabo a rabo. Os caras não se interessam pelas coisas que são importantes para o desenvolvimento deste país. Ninguém fala de FUST. Quem você ouviu falar de FUST? Ninguém. E nós trouxemos esse assunto, porque eu conheço isso desde o nascedouro. Tentei usar o recurso do FUST em 2 projetos de desenvolvimento regional e nenhum dos 2 eu tive sucesso, porque os ministros, na época da comunicação, não fizeram a mínima para usar esse dinheiro. A mínima não fizeram. Uma vez no governo Fernando Henrique Cardoso, outra vez no governo Lula. Não deram a mínima para usar o recurso do FUST. É um dinheiro que fica lá para ser usado como maquiagem contábil, para fazer superávit ou reduzir déficit. Mais nada. E aí não tem judiciário, e aí não tem instituições de ensino, não tem ninguém que se mexa. País de apalermado. É isso. A gente aqui insiste falando sobre isso, né? Então, esse dinheiro para fazer o que a Anatel quer, que as empresas banquem, quem tem que fazer isso é o FUST, dona Anatel. Para de falar besteira. Quem tem que fazer isso é o FUST e vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Então parem de falar bobagem, de querer enganar o povo brasileiro e parem de sangrar as empresas brasileiras da área de telecom. Uma área que paga a maior carga tributária do mundo. Maior carga tributária do mundo do setor de telecom é paga aqui no Brasil. Precisa, presidente Lula, tratar esta área como estratégica, como essencial, reduzir impostos e não ficar com essa pataquada, querer sangrar Vivo e Oi em 20 bilhões. Isso é coisa de maluco. Acorda pra vida. Ninguém diz nada, ninguém fala nada. Está na hora de acordar. Está na hora de cobrar a responsabilidade dessa gente. Pede para sair, pede para ir embora. Sai. Já vai tarde. Já vai tarde. Fizeram nada nesses últimos anos. Fizeram nada. Zero. Quase mataram a Oi. O conselheiro do CAD disse que preferia ver a Oi quebrada. Olha que coisa de louco. O conselheiro disse que preferia ver a Oi falida. Cidadão desse tem capacidade para estar no CAD? Óbvio que não. Onde nós estamos? Isso aqui é o quê? É um país de 25ª categoria? É uma republiqueta de bananas? A dívida da Oi com a Anatel, das multas, foi reduzida em 55%. O BNDES reduziu 70% usando a mesma lei que a Anatel não quis usar para reduzir a multa
O BNDES usou para reduzir a multa lá do grupo Arnon Collor de Mello em 70%. Porque é o ex-presidente, o ex-senador. O Brasil precisa se reinventar. O Brasil precisa se refundar. Não dá mais para tolerar esse tipo de coisa. Esse tipo de gente. Isso faz mal para você, para mim, para todos nós. Nós temos que ser seletivos. Essa gente não pode estar nos cargos que ocupam. E a gente precisa dizer isso, a gente precisa cobrar. A gente precisa pressionar. O brasileiro precisa deixar de ser cordeirinho, bobão, que é isso que nós somos. Essa conversa de recurso público, isso é uma enganação. Margaret Thatcher disse isso. Para de falar de recurso público. Estamos falando de impostos, disse Margaret Thatcher a um congressista, quando ela governava lá, era primeira-ministra da Inglaterra. Ela para dessa bobagem de recurso público. Não existe recurso público, estamos falando de impostos. O seu, o meu, dos nossos cidadãos. Conversa para boi dormir. É isso que eles fazem. Eles querem enganar a todos nós. Não é gente séria. Desculpa o desabafo. É o primeiro do ano. É o primeiro desabafo do ano, me desculpem. Demorou, né? Primeiro desabafo do ano. Muito bem. Ai, ai. Não é fácil, não. Bom, ações da Tesla caíram mais de 60% em 2022. Um dos motivos é simples de entender. Concorrência. Nadou no Oceano Azul, abraçadas. Foi a primeira e única empresa a desenvolver o carro elétrico. Céu de brigadeiro. Os concorrentes estão vindo atrás. O que precisa fazer a Tesla? Se reinventar. Em 2018, a Tesla produzia 80% dos carros elétricos nos Estados Unidos. Esse percentual ainda é 77% entre os carros totalmente elétricos, mas 57% se considerarmos os híbridos parcialmente eletrificados. No mundo, a situação é mais competitiva. Na China, foram vendidos mais de 3,5 milhões de carros elétricos no ano que passou, e feitos por montadoras chinesas. A China já fabrica 75% mais carros elétricos do que a Tesla e domina amplamente a fabricação de baterias. Não é por acaso que as marcas como BYD e Great Wall estão chegando com tudo no Brasil. As montadoras tradicionais estão correndo para aprender a fazer carros elétricos melhores e para adaptar suas fábricas. Elon Musk corre para ganhar escala. A Tesla prevê fabricar 20 milhões de carros por ano em 2030. Por hora, sua capacidade é de menos de 2 milhões de carros por ano. Eu acho que essa corrida o Elon Musk já perdeu. É o meu sentimento. O Elon Musk já perdeu essa corrida. Vamos ver, né? Posso estar errado, mas eu acho que ele já perdeu essa corrida. Nesse final de ano, houve aí anúncio de uma nova planta industrial no México, né? Musk transformou o futuro com a chegada da Tesla em 2009, e isso é indubitável, isso é mérito dele. Só que os gigantes acordaram, não iam ficar dormindo o resto da vida, né? Então os gigantes acordaram e começaram a ganhar mercado. Então vamos ver como vai ser a Tesla agora, ao se deparar com um cenário que foi um cenário de Oceano Azul, mas que já não é mais de Oceano Azul. Elon Musk começou o ano com uma fortuna estimada de 340 bilhões de dólares o ano passado e terminou com uma fortuna próxima a 168 bilhões de dólares. Então saiu de 340 bilhões de dólares, caiu para 168 bilhões de dólares. Claro que este número também foi impactado pelos assuntos externos, como a novela horrorosa do Elon Musk no Twitter, né? Uma série de erros crassos cometidos pelo Elon Musk. Fiquemos de olho, porque veremos aí nos próximos meses empresas buscando ganhar mercado diante da Tesla, né?
Uma outra coisa interessante para a gente refletir, saiu do Financial Times, a Grã-Bretanha começa a perceber algumas questões em relação ao valor da democracia. Óbvio que a democracia não é perfeita, especialmente quando assume a forma de referendos sobre assuntos que as pessoas não compreendem integralmente e que a propaganda sobre determinados temas é enviesada e as pessoas acabam chegando a conclusões distorcidas da realidade. Mas as pessoas vão aprendendo. Uma pesquisa recente feita lá mostra que 51% das pessoas se arrependeram do Brexit e apenas 34% ainda o apoiam. Quando aconteceu o Brexit, eu disse aqui que era uma burrice sem tamanho cometida pela população da Grã-Bretanha. Né? Disse isso com todas as letras. Teve gente que me questionou, como assim, não sei o quê, papapá. Tá aí o resultado. Quem lembra que eu comentei a respeito desse assunto? Então, apenas 34% ainda apoia o Brexit, 51% se mostram arrependidos. Essa mudança, certamente, daqui a algum tempo, permitirá a um futuro governo novamente aproximar o Reino Unido da União Europeia. Isso é uma questão de tempo. E é isso que a gente entende que vai acontecer. O arrependimento vai falar mais alto, certo? É o que a gente tem de expectativa. Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco o meu desabafo aqui. Eu procurei tentar mostrar as loucuras da Anatel, os descalabros que acontecem nesse país. Há muita coisa errada no Brasil e muito dos erros cometidos neste país se deve a uma má qualidade nos órgãos reguladores, uma má qualidade dos políticos que são eleitos por nós, porque a sociedade também deixa muito a desejar por conta da educação, que é muito pequena, né? E aí é uma sucessão de erros, né? Aquele efeito dominó, você derruba uma pedra e todas as outras vão caindo consequentemente, né? Mas a gente precisa falar sobre os temas, a gente precisa discutir, expressar com coragem nosso ponto de vista, para que as pessoas parem, reflitam e pressionem, porque a gente precisa aprender a fazer isso, pressionar nas redes sociais os políticos para que as mudanças aconteçam. Se a gente não fizer isso, minha gente, nada vai acontecer. Então a gente precisa fazer isso. Por exemplo, eu venho falando do FUST há muito tempo, vocês me acompanham e sabem disso. E agora começou o assunto a ser discutido lá pelos políticos. Não sei se eles assistem ao meu canal, se alguém fala sobre o que a gente comenta aqui, mas o fato é que o negócio começou a dar uma destravada. Olha, ainda é muito pouco, mas, pô, que legal que esse assunto começou a ser falado, que era um assunto oculto, proibido. Então vamos falar dessas bobagens da Anatel, vamos falar dessas bobagens da telefonia fixa, vamos dizer que isso é uma loucura que eles estão falando, vamos falar que esse negócio de querer 20 bi de Vivo e de Oi pela telefonia fixa, isso é uma aberração intelectual, isso não existe. Um cara desse não pode estar na Anatel defendendo uma bobagem dessa, né? Então vamos reformular, vamos pressionar os deputados, senadores, o presidente da República, o vice-presidente, a quem de direito. A gente precisa exercitar essa pressão social, essa cidadania a gente precisa exercitar. Porque senão, ó, terra de cego, quem tem olho é rei. Então aí a coisa continua desse jeito, ninguém faz nada, entendeu? Fica tudo como dantes no quartel de Abrantes. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, compartilhe com os amigos, é importante para o canal crescer, né? E mais uma vez, falamos ao longo dessa semana sobre muitas coisas, sobre 2022, reitero aqui o nosso olhar, nossa análise sobre fatos e notícias que foram destaques de 2022 e vos convido para que possa participar do nosso programa de mentoria e que possa assinar a nossa seleção de empresas. Eu acho que isso vai ser positivo para a sua vida em 2023. A hora é essa de planejar o ano que está começando. O que vai ser da sua vida enquanto investidor? Invista numa mentoria, invista na seleção de empresas. A seleção de empresas ela é muito barata, R$360 por mês, R$360 por ano, R$30 por mês, R$1 por dia. Pelo amor de Deus, é muito
muito insignificante o valor que você vai pagar pelo conhecimento que você vai receber. Uma análise para lhe manter distante do ruído, do barulho que é produzido aí nas mídias, na internet sociais, dos malandros que produzem notícias com base em desinformação, que querem criar a desinformação. E assim você vai ter mais tranquilidade para pensar, para montar estratégia, para fazer escolhas certas, saber o que fazer, o que não fazer, o momento de fazer, o momento de não fazer. Olha, eu tenho certeza que a seleção de empresas vai mudar a sua vida. Então, vamos juntos. Fique com Deus. Até a próxima.